Então, os objetivos desse tutorial são definidos da seguinte forma. A gente vai entender quais são os cuidados para resolver um problema utilizando elementos de casca, quais são as técnicas para modelar uma união soldada e como a gente pode aplicar um carregamento remoto através de elementos rígidos. A gente vai refinar a malha utilizando o recurso de Sphere of Influence e depois a gente vai comparar os resultados de malhas diferentes, de tamanhos diferentes, elementos com tamanhos diferentes, para ver se há singularidade, como o problema converge ou não converge. Bom, o problema que a gente vai tratar é uma união de tubo-chapa reforçada com duas nervuras triangulares. A gente vai aplicar uma força de 500 newton com uma distância de 50 milímetros e a especificação da técnica é elementos de casca Shell 8, aplicar uma força remota e depois refinar a malha e comparar os resultados especificamente mais nas regiões que a gente tem concentração de tensão. Bom, gente, abrindo o Workbench, eu vou descer aqui na parte de Component System. Se estiver fechado, eu vou abrir e eu vou procurar pelo Geometry. Aqui, ó, o Geometry. Geometry, eu vou segurar e vou soltar aqui, tá? E isso ajuda eu criar a geometria que eu quero usar e depois usar em outros módulos, né? Eu posso fazer diretamente do jeito que eu mostrei nos outros vídeos, mas aqui é para mostrar outras formas para fazer a mesma coisa. Aqui é Static Structural, eu quero fazer uma análise estática, então eu vou clicar em cima, vou trazer e vou soltar em cima do Geometry. Aí ele vai puxar esse Geometry para Static Structural e eu posso usar o Geometry para outros módulos, eu posso segurar e soltar aqui em cima do Geometry. Bom, agora eu vou clicar em cima do Geometry aqui, botão direito do mouse, e entre as opções que vai aparecer, eu vou usar New Space Claim, tá? Não vou usar Design Modeler, eu vou usar esse segundo. No computador de vocês pode aparecer de outra forma, mas procura pelo New Space Claim Geometry. Eu vou clicar e vou esperar até o programa abrir. Muito bem, agora eu tenho o espaço de Space Claim. Vou clicar aqui em File. Na parte de Open, vocês vão procurar o arquivo Shell Underline 5 que vocês têm. Eu já tenho aberto, então tá aqui, eu posso clicar e abrir facilmente. Vocês precisam procurar no diretório que vocês salvaram, tá? Eu tenho aqui agora a geometria que eu quero fazer, quero analisar e eu quero criar a superfície média. Para isso, eu vou chegar aqui em Prepare, né? Tem essa parte que me ajuda para criar superfície média. Vou clicar aqui, eu vou começar a selecionar superfícies. Agora eu estou selecionando essa superfície, cliquei uma vez, ele está me mostrando a superfície do outro lado, então eu clico de novo e ele vai aparecer aqui com esse tique verde. Eu vou clicar em tique verde, tá? De novo, agora eu vou fazer para as duas nervuras, então estou clicando primeira vez, aí segunda vez, vou clicar OK. Aqui ó, a outra nervura, de novo, uma vez, duas vezes e OK. Tá vendo que está criando uma superfície média aqui? A mesma coisa aqui para o tubo. Já selecionou tudo, OK, já criou superfície média. Então, agora eu tenho superfície média da minha estrutura. Bom, se eu olhar de lado, vocês vão ver que agora, como criou uma superfície média, tem uma distância entre a nervura e a parte do tubo. O que eu preciso fazer é usar essa ferramenta Extend. Clicando aqui, eu seleciono somente a aresta da nervura e ele vai estender a nervura até conectar no tubo, certo? Já criou, agora eu tenho a superfície média aqui. Eu tenho outras ferramentas aqui, por exemplo, essa parte aqui ajuda a extrair elemento de linha de uma estrutura esbelte. Isso também é muito útil, tá? Eu vou minimizar agora a janela e vou clicar aqui, botão direito do mouse em Model
Edit para abrir o ambiente do Mechanical do ANSYS. Bom, agora estamos aqui no ambiente do Mechanical. A primeira coisa que a gente precisa conferir é unidades. Aqui no Home, a gente vem unidades, a gente coloca em milímetro tonelada, Newton segundo, certo? Aí outra questão muito importante que estava dando problema para rodar esse problema é questão de conexões que a gente tem aqui. Nesse caso, a gente precisa vir aqui em File, depois aqui Options. Aqui em Options Connections, a gente tem que definir Face, Edge e Yes, para a gente ter sempre conexão entre face e aresta, e também Edge 2D como Yes. Para mim tá como Yes, mas provavelmente em alguns casos fica não, e vocês vão ter problema mais para frente quando vocês vão rodar o problema, certo? Pronto, agora a gente está no ambiente do Mechanical. A gente vem aqui no Mesh para gerar a malha. Com o botão direito do mouse, a gente clica em Insert Method. Seleciona a geometria. A gente pode escolher aqui em cima, nessa barra, para selecionar Box Select. Como corpo, a gente puxa um box, vem aqui e seleciona Apply. 4 corpos, que seria essa superfície, as duas nervuras e o tubo. O método a gente muda para quadrilateral dominante, e depois aqui no Tree a gente coloca All Quad, certo? A gente volta aqui no Mesh, botão direito e depois Sizing. Para tamanho do elemento, a gente muda aqui para, por exemplo, 6 milímetros. A gente precisa selecionar a geometria, mesma coisa. A gente seleciona tudo e Apply. Pronto. Agora a gente pode generar a malha. Vamos conferir Jacobiana aqui em Detail, selecionado aqui Mesh. Aqui embaixo na parte do Detail a gente pode mudar Display Style para Jacobiana. A gente vai ver que Jacobiana é inferior a 5. Tem alguns elementos, os elementos que ficam em vermelho tem uma situação crítica. Mas a gente vai deixar desse jeito e depois a gente vai refinar a malha para comparar os resultados. Bom, para a visualização do problema, a gente conseguir chegar aqui, vou mudar aqui para Single Select, eu posso selecionar Thin Shell and Beams. Se eu mudar essa opção aqui na aba de Display, vocês vão ver que vai aparecer espessura, ou eu só vou ter uma placa 2D. Como eu estou usando elementos 2D, eu vou deixar dessa forma, mas não muda nada nos elementos, é só questão de visualizações. Aí, nesse caso agora a gente precisa criar as condições de contorno, e nesse caso a gente vai ter uma força remota aqui nas arestas superiores. Por isso, vou selecionar essas arestas superiores. 4 arestas selecionados. Aí, primeiro eu vou criar uma coordenada aqui. Então, eu chego aqui em coordenadas, botão direito, Insert Coordinate System. Tem as condições, o ponto que vai ter essas coordenadas, certo? E pronto, eu criei essas coordenadas. Vou chegar aqui com o botão direito do mouse, vou clicar, Rename, vou colocar Coord 1, coordenada 1, certo? Agora, para criar condição de contorno, vou selecionar esses 4 arestas. De novo, Static Structural,
botão direito do mouse, Insert, Remote Force, uma força remota. Eu já tenho selecionado esses 4 componentes. Coordenadas do sistema, eu vou mudar aqui para cor de 1, então vai considerar a partir desse ponto, e essa condição aqui, essa posição está aqui. Eu vou zerar tudo, vocês vão ver que vai aparecer no ponto 0 da coordenada aqui. Aí, como a força vai ser 50 para cima, eu vou colocar só na direção Z 50. Outra coisa, aqui, definir essa força vai ser através de componentes. Vai ter um componente na direção X de 500 Newton. Certo? Eu tenho essa força aqui agora. Pronto. Outra condição de contorno, eu preciso fixar essas arestas laterais. Então eu vou selecionar essa aresta e a outra aresta, botão direito, Insert, Fixed Support. Selecionei, pronto. Eu fixei os dois lados. Pronto, agora temos condições de contorno definido. Vamos selecionar as saídas do problema, Insert Deformation, deformação total. E outra coisa que eu vou querer saber é Equivalent Stress, certo? E vou pedir para resolver o problema. Com o botão direito, clicando aqui em Solution e depois Solve. Vamos esperar para resolver. Pronto, o nosso problema foi resolvido. Aqui a gente chega em Total Deformation, a gente tem deformação do tubo e aqui tensão equivalente. Vamos conferir. Aqui no tubo a gente tem deformação dessa parte superior. Isso significa que a força remota que eu apliquei não é uma força rígida, eu quero uma força rígida. Aí a relação entre a força e as arestas não vai mudar, a distância sempre vai ser a mesma coisa. Onde eu fiz errado é aqui em Remote Force. Eu preciso chegar aqui, Behavior, comportamento rígido, e vou solicitar para rodar de novo. Pronto, agora vamos conferir o resultado de novo. Ó, deformação. Aqui o formato do tubo, vocês vão ver nessas arestas superiores não tem deformação. Isso significa que a força remota é aplicada em forma rígida, não tem deformação em relação do ponto de aplicação de força. E tensão equivalente, aqui a gente consegue ver maior valor, 40.309, que acontece nesse ponto de junto da nervura com o tubo. Agora vamos refinar mais a malha para ver o resultado, como vai variar aqui. Para isso eu preciso chegar aqui em Body Sizing, vou mudar de 6 para 3, então isso significa que vou diminuir o tamanho do elemento para metade, ou seja, eu vou ter dobro de elemento no componente, e vou pedir aqui para resolver o problema todo. Pronto, vamos ver agora o resultado. Total Deformation continua mais refinado, e Stress, tensão equivalente, chegou de 46 para 49 megapascal, que seria nesse ponto. Agora eu quero refinar ainda mais nesse ponto para ver se vai melhorar, se vai convergir esse valor ou não. Se eu for diminuir o tamanho do elemento na união toda, isso vai ter um custo computacional muito grande. Aí o que eu faço? Eu pego só a região de interesse
e uso recursos que eu tenho só para refinar nesse ponto mesmo. Para isso, eu chego aqui em Coordinates, Insert Coordinate. Eu vou selecionar ponto e Show Vertices. Vou clicar aqui para apagar a malha, aí eu vou enxergar melhor. Vou mudar de posição, vou dar um zoom. Aqui vou selecionar esse ponto de cima, que é conexão da nervura com essa face. Pronto. Aí aqui na geometria eu seleciono esse ponto de cima. Isso. E apply. Eu criei uma geometria aqui. Eu vou chegar aqui, mudar o nome. Chord 2. Agora eu quero fazer um Sphere of Influence nessa região. Então em Mesh, botão direito, Insert Sizing. Aí o tipo de sizing seria não o tamanho do elemento, mas Sphere of Influence. Sphere of Influence, centro da esfera vai ser coordenada 2. Eu vou definir uma esfera de 20 milímetros de raio e tamanho de elemento de 1 milímetro. Aqui eu preciso selecionar a geometria. Aqui eu vou selecionar superfície, aqui, seleção de superfície. Aqui, segurando o controle. E aqui, de repente aqui não vai ficar verde, mas se você rodar, você vai ver que o outro lado da superfície está verde. É a mesma coisa. Apply. Eu tenho duas faces. O que acontece? Criou uma esfera aqui, nesse ponto. Aí qualquer componente, qualquer elemento que eu tenho dentro dessa esfera, ele vai entender que vai criar elementos de 1 milímetro dentro dessa esfera. E eu defini quais são as geometrias que eu quero. Aí vou rodar Generate Mesh. Aí vocês vão ver que vai ter uma malha mais refinada nessa região. Pronto. Eu tenho agora essa malha. Aqui o tamanho do elemento é 3 e aqui nesses pontos o tamanho do elemento é 1. Vou chegar aqui em Solution, botão direito, Solve de novo para ver o resultado. Pronto, agora vamos ver o resultado. Deformação total continua a mesma coisa, mesmo formato. E tensão equivalente chegou em 57 nesse ponto. Então vocês estão vendo que está cada vez aumentando. A gente pode refinar mais a malha. Aqui a gente pode ver a animação do caso, aplicando a força. Refinando a malha aqui, a gente consegue ver, mas a gente precisa ter alguns cuidados como jacobiana e outras coisas para o elemento que a gente está utilizando. Aqui foi mais uma aula tutorial de ANSYS 2019 R3.